Uma mulher que jogou o seu bebê recém-nascido em um coletor de lixo no dia 7 de janeiro de 2022 foi condenada a 16 anos de prisão no Novo México, Estados Unidos. Hoje, vou compartilhar com você todos os detalhes desta infeliz história. Ao longo da história, a sociedade humana sempre precisou produzir monstros. Muitas vezes chamamos esses monstros de demônios, seres míticos, assombrações extraterrestres. Tudo isso para ajudar a explicar o inexplicável, para que possamos entender um pouco deste estranho mundo real. O meu nome é Daniel. Seja bem-vindo ao nosso mundo paralelo, a realidade metafórica. Seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. Em 7 de janeiro de 2022, o número de emergência da cidade de Hobbs, no Novo México, recebeu uma ligação estranha, onde uma pessoa alegou que estava procurando objetos de valor em uma lixeira, localizada atrás do shopping Broadmoor, e se deparou com um bebê recém-nascido. Segundo a testemunha, que estava acompanhada de outros 2 amigos, ele ouviu um leve choro e, primeiramente, acreditaram ser um filhote de gato. Os 3 notaram que o choro vinha de uma sacola preta e, quando abriram, entraram em pânico. O bebê devia ter nascido há poucas horas e ainda estava com o cordão umbilical. Ainda que estivesse chorando levemente, a criança parecia muito fraca e estava enrolada em uma toalha suja de sangue. Olá, 911. Sim, acabamos de encontrar um bebê no lixo, no maldito lixo. Está respirando? Sim, senhora. Olá, Olá. Sim, senhora. você pode me contar sobre o bebê? Ele ainda está com o cordão umbilical e está com muito frio. Ele está roxo, como se fosse muito, muito, muito fraco. Quando a polícia chegou ao local, as 3 pessoas repetiram a mesma versão, dado ao número de emergência. Os oficiais notaram que naquela área tinha câmeras de segurança que apontavam para a lixeira e pensaram que talvez poderia descobrir o que realmente tinha acontecido. Depois de analisar as imagens, foi constatado que as testemunhas falaram a verdade e todos foram liberados. Com as imagens das câmeras de segurança em mãos, a polícia pôde constatar que a criança foi jogada na lixeira por volta das 2 horas da tarde daquele mesmo dia por uma mulher que chegou ao local em um carro branco. Essa mulher estava dirigindo o veículo. Ela parou no acostamento, desce do banco do motorista, vai até o banco de trás e tira um saco de lixo preto. Em seguida, joga na lixeira de uma certa distância, sem se aproximar muito. Neste ponto, notamos algo muito triste. Pesquisando sobre a história, antes de ver o vídeo em questão, eu acreditava que essa mulher teria colocado a criança na lixeira, mas infelizmente não bastasse o fato dessa mulher abandonar um bebê desta forma. Ela não o colocou delicadamente em cima das outras sacolas de lixo, ela simplesmente o jogou, como se estivesse se livrando de algo sem nenhum valor. É uma cena realmente muito forte e chocante, principalmente porque notamos a naturalidade com qual tudo é feito, sabendo que dentro daquela sacola tinha uma criança ainda viva. Depois disso, as autoridades determinaram que o bebê havia sido jogado há aproximadamente 6 horas, até ser encontrado pelas testemunhas. Era um milagre que ainda estivesse respirando. Levado às pressas para o hospital, os médicos constataram que a criança estava com hipotermia, falta de ar e precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Felizmente, os médicos conseguiram estabilizar o bebê e afirmaram que ele iria sobreviver. Agora o trabalho da polícia se concentrou em tentar identificar quem era aquela mulher.
Analisando cuidadosamente o vídeo da câmera de segurança, a polícia conseguiu obter a placa do carro e isso os levou a uma jovem chamada Alexis Ávila, de apenas 18 anos de idade. Sua família era de origem hispânica e moravam a poucas quadras da lixeira. Quando os oficiais chegaram à casa da família, foram recebidos pelos pais da jovem, Domingo e Marta Ávila, que, ao verem o vídeo da câmera de segurança, conseguiram confirmar que o carro pertencia à sua filha e que era ela jogando o saco preto na lixeira. O Sr. Domingo não acreditava no que estava acontecendo, enquanto Marta entrou em pânico e teve que ser encaminhada para o hospital. Afinal, eles sequer sabiam que a filha estava grávida. E apesar do carro estar registrado na residência deles, Alexis não morava lá já tinha alguns meses, mas os pais prometeram encontrá-la e levá-la para a delegacia mais próxima. Não demorou muito e Alexis chegou à delegacia de polícia acompanhada do seu pai e um advogado, onde foi interrogada. Inicialmente, a jovem não quis colaborar, parecendo não acreditar no que tinha feito e alegando que tudo aconteceu tão rápido que não soube como agir corretamente. Ainda segundo Alexis, ela não fazia ideia que estava grávida e que alguns dias antes sentiu muito mal, com prisão de ventre, dores abdominais e nas pernas. Sem saber o que fazer, a jovem foi até o hospital no dia 6 de janeiro e foi informada que ela estava grávida, mas não informaram de quantos meses. No dia seguinte, em 7 de janeiro, Alexis começou a sentir fortes dores no estômago. Foi neste momento que ela correu para o banheiro e deu luz no início da tarde. Durante o interrogatório, Alexis afirmou que simplesmente entrou em pânico. Primeiro porque não sabia que estava grávida e muito menos que estava prestes a dar à luz. O pânico teria tomado de conta e ela, sem saber o que fazer com o bebê, decidiu jogá-lo na lixeira mais próxima. De acordo com a sua versão da história, ela cortou o cordão umbilical e, depois de limpar o banheiro, enrolou o bebê em uma toalha e o colocou dentro de uma sacola de plástico preta. Em seguida, colocou a sacola dentro de uma bolsa. Depois entrou no carro e dirigiu por algum tempo sem rumo, até que viu uma lixeira no meio da rua e decidiu se livrar da criança. O que aconteceu exatamente? Eu não sei. Você não sabe o que teria acontecido? Quer dizer, obviamente eu sei, mas eu estava em pânico e tinha um bebê na minha frente e eu... A polícia fez uma perícia no apartamento onde a jovem morava sozinha e encontrou vestígios de sangue no banheiro e outros lugares da casa. Quanto ao pai do bebê, Alexis afirmou que ele era um jovem de 17 anos com quem ela iniciou um relacionamento em agosto do ano de 2021. Porém, ambos tinham terminado o relacionamento alguns meses antes do ocorrido. Segundo a polícia, a identidade do jovem não foi revelada, por ele ainda ser menor de idade, mas sua família estava disposta a colaborar com as investigações. Mas a confissão de Alexis deixou seus pais atordoados. Eles alegaram que a filha tinha comentado sobre seus problemas estomacais e sua mãe até indicou alguns remédios para aliviar suas dores, mas realmente não faziam ideia de que tudo isso era produto de uma gravidez. Alexis foi então acusada de tentativa de homicídio e abuso infantil, mas ela não foi presa. Ao invés disso, ela decidiu pagar uma fiança no valor de $10.000 para ter o direito de esperar pelo seu julgamento em liberdade. O seu julgamento teve início em 10 de abril de 2023. Os advogados de Alexis basearam a sua defesa utilizando argumentos sobre supostos problemas de saúde mental. Segundo um de seus advogados, embora as ações que Alexis cometeu tenham sido incorretas, isso foi resultado de um transtorno bipolar não diagnosticado anteriormente. Este argumento foi apoiado pela psicóloga clínica de Alexis, a doutora Susan, que diagnosticou a jovem com transtorno bipolar 6 meses depois dos fatos
e também acrescentou que as mudanças hormonais que Alexis havia experimentando durante a gravidez poderiam ter amplificado o seu transtorno. A psicóloga disse que provavelmente a jovem já sofria deste distúrbio há muito tempo, talvez anos, sem que ela soubesse. Doutora Susan revelou que Alexis teve um episódio dissociativo de negação e que depois de dar à luz ao bebê, devido ao choque emocional, perdeu momentaneamente a noção da realidade. Para endossar ainda mais sua defesa durante o seu depoimento, Alexis alegou que no ensino médio ela sofreu um acidente de carro e que, devido a isso, sofria de dores nas pernas e no abdômen, e que foi somente por isso que nunca desconfiou da gravidez, acreditando estar sentindo dores das sequelas do acidente. Realmente foi comprovado que ela foi ao hospital no dia 4 de janeiro, 2 dias antes de saber que estava grávida, justamente para se consultar sobre as dores que sentia. Segundo ela, o médico que examinou passou alguns medicamentos para a dor, mas 2 dias depois, a dor continuou e assim decidiu voltar no dia 6 e que desta vez os médicos fizeram um teste de urina, onde mais tarde determinaram que ela estava grávida. Alexis garantiu que depois de receber a notícia, sua visão ficou preta, então ela não se lembrava muito do que havia acontecido durante a noite e que no dia seguinte, 7 de janeiro, desmaiou depois de dar à luz. Ela alegou, inclusive, que alguns meses antes de cometer o crime, viu uma trend no TikTok e resolveu fazer um teste de gravidez. Segundo ela, esse teste deu positivo, então resolveu fazer outro teste em seguida, que deu negativo. Finalmente, depois de vários depoimentos de especialistas e policiais, no dia 14 de abril de 2023, Alexis Ávila foi considerada culpada das acusações de tentativa de homicídio e abuso infantil e condenada a 18 anos de prisão, sendo 2 deles em liberdade condicional. Apesar do fato de a identidade do pai do bebê não ter sido revelada durante este julgamento, a imprensa local alegou que o seu nome era Stephen e que o bebê ficou sob custódia do Departamento Infantil de Jovens e Famílias do Novo México. Mais tarde, os pais de Stephen conseguiram a custódia provisória do bebê, a quem deram o nome de Saulo. A história de Alexis Ávila é um perturbador exemplo de crueldade e falta de empatia humana. Aos 18 anos, Alexis tomou uma decisão impensável e desumana ao jogar seu bebê recém-nascido em uma lixeira, tratando-o como se fosse um objeto descartável. Este ato cruel e insensível não pode ser justificado por alegações de ignorância sobre a gravidez ou problemas de saúde mental. A frieza com que agiu, demonstrando total desprezo pela vida da criança, é chocante. O bebê, ainda com o cordão umbilical, foi deixado para morrer em condições deploráveis, enfrentando hipotermia e falta de ar, até ser milagrosamente resgatado por transeuntes. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança revelaram a verdade incontestável. Alexis não apenas abandonou o bebê, mas fez isso com uma indiferença alarmante. Em vez de procurar ajuda ou deixar a criança em um lugar seguro, ela optou por um ato de extrema crueldade. A investigação policial confirmou que Alexis teve tempo e oportunidade para agir de maneira diferente, mas escolheu a opção mais brutal. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que Alexis sofria de transtornos mentais não diagnosticados, como o transtorno bipolar. Contudo, esses argumentos não podem diminuir a gravidade de suas ações. A justiça prevaleceu quando Alexis foi condenada a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio e abuso infantil. Este caso é um lembrete sombrio da necessidade de proteger os mais vulneráveis entre nós, as crianças. O bebê, agora sob a custódia de uma nova família, é a verdadeira vítima nesta história trágica. A cruel indiferença de Alexis Ávila não deve ser vista como um erro momentâneo,
mas como um ato consciente e imperdoável de violência contra um ser indefeso. Que essa história sirva como um alerta para a sociedade. A proteção das crianças deve ser uma prioridade absoluta, e atos de crueldade como este não podem ser tolerados ou esquecidos. É nosso dever garantir que justiça seja feita e que as vidas inocentes sejam sempre protegidas. Bom, este foi o vídeo de hoje e espero imensamente que você tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como eu apresentei a história. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que levará a todas as nossas redes sociais, em especial o Instagram, @paralelometafórico e o @danielbruno.db. Sinta-se convidado também a fazer parte de nossas campanhas de apoio, como o Seja Membro. Os detalhes estão na descrição. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre nos vemos nos comentários. Até mais!